Boa tarde, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Peço que peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 267, trabalhando a gramática. Hoje vocês vão conhecer mais uma parte da gramática, sujeito e predicado. Mas quem é o sujeito? Quem é o predicado? Vocês já ouviram alguém falar assim, aquele sujeito não vale nada? Quando eu falo do sujeito, eu falo de alguém, né? Eu tô falando de uma pessoa. Quem? Então, toda vez que a gente quiser saber quem é o sujeito da frase, pergunte quem, tá? E o predicado é todo o resto da ação. O sujeito é quem pratica, tá bem? Então, vamos lá. Sujeito e predicado. O jardim da minha casa. Esse texto foi escrito por uma equipe pedagógica. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Floriano é o da casa de Beto. O da minha casa é meu pai, João. Meus amigos e eu temos uma verdadeira paixão pelo jardim das nossas casas, mas só eu tenho o privilégio de ter meu pai cuidando do jardim. Assim, enquanto cuidamos dele, conversamos e brincamos horas esquecidas. Observe a oração retirada do texto. Gente, oração aí não é oração de falar com Deus, fazer uma prece. Não. Oração é aquela frase que possui uma ação, possui um verbo. Tá bem? Então, Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Primeiro, qual é o verbo aí nessa oração? Alguém consegue identificar o verbo nessa oração? Ação. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Ação. Não. Tem uma ação aí? Alguém está praticando alguma coisa? Uma ação? Lembrem do que eu falei. 267, 267. 267, 267, tá? Então, vamos lá. É um estado. Quando eu estou numa situação, estou de alguma forma, ou quando eu sou, né? A gente diz estado, mudança de estado, né? Que são os verbos. Então eu acertei. Aí no caso os verbos ser, estar, permanecer, ficar. Neste caso o verbo ser está colocado na oração através da palavrinha é, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, se Francisco é o jardineiro da casa de Elvis, o verbo aí é ser, tá? Verbo ser, a palavrinha é. Através da palavrinha é, o verbo ser está conjugado. Então, a oração, ela é dividida em dois termos. Atenção, tá? Esses termos são o sujeito e o predicado. Quem é o sujeito? Atenção aí na leitura, retângulo lilás. Sujeito é o termo de quem se diz algo. Para saber o sujeito de uma oração, é só quem fazer a pergunta quem? Ao verbo, né? Então, quem é o verbo aí? Que nós já identificamos logo. A palavrinha é o verbo ser conjugado, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, se Francisco é, ou seja, ele é o jardineiro da casa de Elvis, eu vou fazer a perguntinha para saber quem é o sujeito, Quem é o jardineiro? Quem é? Francisco. Francisco é o jardineiro. Então, eu já descobri quem é o sujeito, porque eu perguntei ao verbo
quem, tá? Agora um outro exemplo, ó. Olhando aqui pra tia. Ó, Verônica bebeu água. Qual é o verbo desta oração? É uma ação. Qual é o verbo? Qual é a palavrinha que bebeu? Bebeu. Exatamente. Verônica bebeu água. Bebeu. Já achei o verbo. O verbo é bebeu. Eu vou perguntar pro verbo agora. Quem bebeu? Sujeito. Isso. Quem bebeu vai ser o sujeito. E quem é o sujeito? Quem bebeu? Exatamente. Então, se eu falar assim, ó. Enzo saiu da sala. Qual é o verbo nesta oração? Sujeito. Não, o verbo, a ação praticada. Saiu. Enzo saiu da sala. O verbo é saiu. Eu vou olhar para o verbo e vou perguntar: quem saiu? Quem saiu? Enzo. O Enzo saiu da sala. Então, o Enzo vai ser o sujeito. Entenderam? Então, já achamos o sujeito. Todo o resto da frase vai ser o predicado, tá? Então, voltando ao livro, ó. Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. Vou perguntar ao verbo. Ao verbo é. Quem é? Quem é o jardineiro? Francisco. E o que vai ser o predicado aí? Todo o resto depois de Francisco, tá? Então, quando eu digo é o jardineiro da casa de Elvis, esse aí vai ser o predicado, tá? Voltando ao exemplo da água. Verônica bebeu água. Vocês acharam o verbo, que é o bebeu, né? Quem bebeu? Verônica vai ser o sujeito. Agora, predicado é tudo que vem depois do sujeito. Se eu falar assim, Verônica bebeu água, Verônica é o sujeito, é quem praticou a ação. O predicado é tudo depois do sujeito, tá? Então, bebeu água é o predicado, tá bem? Olha, gente, acompanhando aí a página 267, que isso é conteúdo novo, vai cair na avaliação. Então, atenção. Oi. Amanhã a aula termina mais cedo? Amanhã, não. Amanhã não teremos reunião, pelo que eu saiba, tá? Você vai virar água? Pode. Deixa uma garrafinha aí pertinho de vocês, tá? Vou pegar ela, que eu esqueci. Eu vou pegar. Tia, eu vou no banheiro rapidinho. Então, Enzo, atenção, hein? O que eu já expliquei aqui para os seus amigos que eu vou voltar a explicar? Pode falar, Sofia. Tem que gravar a aula conectada. Oi? Você tá gravando a aula em casa? É pro Arthur, né, que tá operado, ele não pode ficar muito tempo sentado. Tia. Então ele vai assistindo devagarinho. Ele não pode ficar muito tempo sentado, então por que ele não fica um pouco... Ó, Arthur passou mal. Qual é o verbo? mal? Não. O que aconteceu com ele? Passou, né? Foi uma mudança de estado aí, né? Ele estava bem, passou mal. E aí, gente, qual é o sujeito? Quem é? Quem? Arthur. A gente tem que perguntar o verbo. Quem passou? Quem? Arthur. Arthur passou mal. Então, gente, olha, o sujeito vai ser quem praticou a ação. O predicado, tudo que vem depois do sujeito, tá bem? Olha, então, exemplo, ó. Aí embaixo da página 267, o que está begezinho aí, ó, predicado. É tudo aquilo que se diz depois do sujeito. Exemplo, Francisco é o jardineiro. Ó, Francisco é o jardineiro da casa de Elvis. É, o verbo é. Quem é? Quem é?
Francisco. Então, Francisco é o sujeito. Tudo que vem depois do sujeito vai ser o predicado. Vamos ler o predicado. Qual é o predicado que vem depois de Francisco? Leiam para mim. É tudo aquilo que se diz do sujeito. Do lado, do ladinho. Exemplo, Francisco é o jardineiro da Gabriel. O que ele é? O que é? O jardineiro da casa de El. É o jardineiro da casa de El. É o predicado da oração. O verbo sempre pertence ao predicado. Isso, então, gente, o verbo, ele pertence ao predicado. Se eu falar, ó, Verônica mordeu a caneta, quem é o sujeito? Mordeu. Sujeito. Verônica, quem praticou a ação. Porque se eu virar pro verbo e falar assim, ó, mordeu, quem? Quem mordeu? Verônica. Então, tudo que vem depois do sujeito, que no caso é Verônica, vai ser o predicado, tá bom? Então, vamos lá, página 268. Ô tia, então aqui na caixinha verde Francisco é jardineiro, então quem vai ser jardineiro? Não, o que tá escrito aí? Do lado. A oração está dividida em dois termos. A oração é aquela frase que possui verbo, né? Então, ela vai ter sempre o sujeito e o predicado. Quem pratica a ação e tudo que vem depois de quem praticou, tá? Então, vamos lá. Quer ajuda? Tá? Quando terminar, me chama, tá? Então, gente, ó, primeira aí, ó, atividades. Número 1, página 268. Vamos fazer juntos para treinar. Nas frases abaixo, circule o sujeito e sublinhe o predicado. A vaca amarela apareceu na janela. O sujeito é a vaca. Só a vaca? E o predicado apareceu. Só apareceu? Na janela. Então vamos lá, ó, atenção. Maitê, só um momentinho aí, tá? A vaca amarela apareceu na janela. Vamos encontrar o verbo da oração. Qual é o verbo? Apareceu na janela. Apareceu. O verbo é só apareceu. É só a ação, tá? A vaca amarela apareceu na janela. Então, apareceu é o verbo. Eu viro pro verbo e pergunto: quem apareceu? A vaca. Não, não é só a vaca. Como era essa vaca? Ah, a vaca amarela. Circulem o sujeito. A vaca amarela. E o predicado vocês vão sublinhar. Ou seja, vão fazer uma linha embaixo do predicado. O predicado é todo o resto. Todo o resto. Tudo que vem depois. Apareceu na janela, isso aí. É tudo que vem depois do sujeito. Ou seja, o verbo, ele sempre vai fazer parte do predicado, tá? Só um momento que eu já volto. Vou ali ajudar a Maitê rapidinho. Então, aí na letra B, da página 268, atividade 1. João tem cara de bonitão. Qual é o verbo da oração? Cara. João tem cara. Não, o verbo. Bonitão. Não, verbo. Verbo. Tem cara de bonitão. Não, gente, o verbo é só uma palavra. É bonitão, tia.
Gente, olha só. O verbo, o que o verbo indica? Ação indica estado, né? Indica fenômeno da natureza, mudança de estado. Eu posso falar, eu bonitão. Ah, oi, quem falou aí? O verbo é? Tem, muito bem, tem, verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Cara de bonitão, predicado. Não sei quem é o sujeito. João é o sujeito. Porque eu tenho que olhar para o verbo tem. Olha só, gente. O verbo aí é o verbo ter. Está conjugado através da palavrinha tem, né? Então, tem é o verbo. Eu viro para o verbo e pergunto: quem tem? Quem tem? Quem é que tem? João, ele é o sujeito. Então, por isso que é importante identificar o verbo na oração, tá? Porque identificando o verbo, você pergunta ao verbo quem? Então, quem tem? João. João é o sujeito. Todo o resto depois de João, incluindo o verbo, é o predicado. Então, João é o sujeito que vocês acharam, né? Qual vai ser o predicado dessa oração? Cara de bonitão. Ué, o tem não vai entrar? Tem. O verbo faz parte do predicado, né? Tudo que vem depois do sujeito é o predicado. Sujeito é João, todo o resto é o predicado. Podemos ir para a letra C? Tita perdeu a... O apelido da minha tia é Tita. Ah, legal. Tita perdeu a fita da Chiquinha. Primeiro, olhem para a oração, encontrem na oração o verbo. Qual é o verbo nessa oração? Perdeu, muito bem, muito bem. Eu perdi, tu perdeste, ele perdeu, nós perdemos, vós perdestes, eles perderam. Este é o verbo perder conjugado no pretérito perfeito, tá? No passado. Então, o verbo é perdeu. Não é? Verbo é o que aconteceu, é a ação. Fala, Enzo. Desculpa, tia. Porque eu tava pensando que ela tava chamando nós. Presta atenção na explicação, Enzo. Se concentra aqui. Tá bem? Vamos lá, concentração. A mamãe não vai fugir. Ó, concentração, hein? Tita perdeu a fita de Chiquinha. Vocês já encontraram o verbo que é perdeu. Para eu encontrar o sujeito, eu tenho que virar para o verbo e perguntar: quem perdeu? Quem perdeu? Tita. Então vocês acharam o sujeito. Circulem o sujeito. O sujeito é Tita. Muito bem. Eu já vi. Todo o resto depois do sujeito vai ser o predicado. Então, qual vai ser o predicado? Perdeu a fita da Chiquinha. Muito bem. Letra D agora. Conseguiram circular o sujeito e sublinhar o predicado? Sim. Oi? O predicado é perdeu a fita da Chiquinha, não é? Isso.
Letra D. A bola pula e rola. Essa oração tem um verbo ou dois verbos? Dois. Quais são os verbos da oração? Pula e rola. A não é verbo não, gente, ó. Recordando aqui, ó. As, né? O e os são o quê? Artigos definidos, que entra na frente do substantivo para indicar o gênero, né? Se é feminino, se é masculino, para indicar o número do substantivo, se está no singular, se está no plural. Os outros artigos. Artigos indefinidos. Quais são? Vocês lembram? Uns, uma e umas. Artigos indefinidos. Também entram na frente do substantivo, né? Só que aí não nos permite saber quem, por isso que é indefinido. Quando eu falo uma mulher apareceu aqui, a gente tem noção de que mulher é? Não, né? Fica uma coisa meio indefinida. Quando eu falo a mulher apareceu aqui, vocês, mulher tia, qual? Quer dizer que eu sei qual mulher apareceu, né? Então, olha, voltando aqui, vocês já viram que a não é verbo. Eu falo eu, a, tu, as, ele, a. É uma coisa que a gente pratica. Então, não é verbo. O primeiro é pular. O primeiro verbo na letra D é pular. Pula, né? Pula, do verbo pular. O segundo é Rola, do verbo rolar, né? Então, achamos dois verbos na oração. Os verbos pula e rola. Eu vou virar para esses verbos e vou perguntar quem? Quem pula e rola? A bola. Então, a bola vai ser o quê? A bola é o quê na oração? Muito bem, é o sujeito. Tudo que vem depois do sujeito é o predicado. Então, sublinhem o predicado e leiam para mim o predicado. Muito bem. Oi? Tem uma coisa que eu me liguei agora. No meio do predi, se botar o Ju, fica prejudicado. É verdade. Então vamos lá, letra E. Atenção, hein? Essa oração é grande. E às vezes nas orações podem existir mais de um verbo, né? 2, 3 verbos. Se eu falar assim, olha, Verônica comeu, bebeu, dançou, desmaiou e foi para casa. Olha quantos verbos, né? Olha quantos verbos numa oração só. Quantas coisas Verônica fez? Então, tudo que foi praticado é o predicado. Quem praticou é o sujeito. Vou pedir para parar de mandar mensagem agora no bate-papo, tá bom? Para não desviar a atenção do amigo, não desviar a sua atenção, tá bem? Atenção, hein? A cutia está com dor de dente de tanto comer doce quente. Eita! Então vamos lá. Cutia é o sujeito, né? Sujeito é cutia. E predicado está com dor de dente de tanto comer doce quente. Isso, muito bem. Sujeito. Ô tia. Oi. Eu acho que é dor. Oi? 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 Pode repetir que eu não ouvi? Ô tia.
Que o sujeito é cutia, né? Cutia. Cutia é um animal, né? Um roedor, tá? A cutia. Por quê, gente? Ó, o primeiro verbo aí, está. Certo? Primeiro verbo, está. Eu vou virar para esse primeiro verbo, vou perguntar, quem está? Quem está? A cutia. A cutia. Quem está? Olha, eu não sei, porque a minha gata aqui, ela come tudo, tá? Ela come bolo, ela come iogurte. Ela bebe iogurte, no caso, né? Minha gata come de tudo. Tudo que der mole, ó, bobeou, ela tá comendo. Então, vamos lá. A cutia é o predicado é tudo que vem depois. Quais são os verbos desta oração? Está. Me silencia porque eu tô no fone. Tá. Comer e doce. Não, doce não é, né? Doce é um substantivo comum. É o nome dado para aquela coisa que geralmente tem açúcar, né? Eu posso falar, ó, verbo, eu posso falar eu doce, tu doces, ele doce. É uma coisa que a gente pratica? Não. Comer, né? Nós praticamos essa ação de comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Predicado, ó, é tudo que vem depois do sujeito. Então, se o sujeito é a cutia, quem vai ser o predicado? Todo o resto, muito bem. Então, gente, olha, 3 horas agora. Vou fazer a pausa para o lanche, 3h30 voltamos. E aí vamos fazer... A parede da minha avó de azulejo, sei lá. É azulejo? Ah, legal. Bonita. Eu vou te explicar. Tá. Então, número 2, página 268. Complete as frases abaixo, escrevendo um predicado para cada sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação. Predicado é tudo que vem depois do sujeito. Lembrando de usar um verbo para ligar o sujeito ao predicado, né? O vento, o que mesmo, André? O vento... Derrubou uma lancha, não. Virou uma lancha, né? Que ela está no mar, quando venta muito, o que pode acontecer? Vento virou a lancha, arrastou o meu telhado, derrubou uma árvore. Agora, com o verbo, ó. Não precisa repetir, não. Eu usei verbos que indicam ação. Agora, verbos que indicam estado. O vento está forte, né? Tia, quando o vento fica forte, cai o telhado. Mas aí você tem que usar a palavrinha o vento como sujeito. O vento usa um verbo. Tá, quando você colocou quando o vento fica forte, né? Você tem que iniciar a frase com o vento. Você inicia com o sujeito, com aquele que pratica a ação, tá? Então, aí na atividade 2 da 268, cada um completou sua oração utilizando um verbo e todo o resto aí, né? O que vem depois do sujeito é o predicado. Então, o vento está forte, o vento derrubou o telhado, o vento virou a lancha. Lembrando que toda oração tem que ter uma pontuação. Ou é um ponto final, afirmando ou negando algo, ou é um ponto de exclamação, é aquele, né, compridinho que tem o pinguinho, o pontinho de exclamação, que dá uma ênfase, dá uma emoção à oração. Pode ser
um ponto de interrogação quando se trata de uma pergunta, tá? A chuva está forte. O sol queimou o meu rosto. A lua aparece à noite. Ana e Luísa, quando temos um sujeito, né? No caso aí são dois, né? Dois sujeitos, a gente precisa fazer o quê? Colocar o verbo no plural, porque o sujeito, né? No caso aí, Ana e Luísa, elas. Então, não posso dizer Ana e Luísa ou Ana e Luísa está, né? Ana e Luísa brinca, não. Ana e Luísa brincam muito, né? Ana e Luísa são amigas, né? Quando o sujeito está no plural, quando se refere a duas ou mais pessoas, todo o resto da oração também tem que estar no plural, tá bem? E as crianças, olha só, sujeito no plural. As crianças, então todo o predicado também deve estar no plural. Atenção, tá? Lembrando do pontinho. Pode falar, Enzo. Ô tia. Ô tia, eu coloquei assim, ó. Eu coloquei Ana e Luísa vai para o acampamento. Mas o que a tia acabou de explicar? Ana e Luísa vai? Elas duas. Não, vamos lá. Ana e Luísa vão ou foram, tá? Porque eu estou falando de duas pessoas. Então, eu preciso colocar o predicado no plural. Porque não é uma só praticando uma ação. É mais de uma pessoa praticando uma ação. Então, o verbo precisa estar no plural também. Pode falar, Alice. Pode falar, Enzo. Também coloquei assim, a luz está vermelha. Agora, número 3. Observe a cena e crie frases. Depois sublinhe o sujeito. Então, olha, não é uma só. Olha o que a atividade pede. Teve aluno me mandando com uma frase apenas. Atenção ao enunciado. A tia sempre pede que vocês tenham atenção ao que a atividade está pedindo, tá? Observe a cena e crie frases. Mais de uma frase sobre esta cena. Depois vocês vão sublinhar o sujeito. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, podemos ir para 4 da 269? Não, ô tia, Oi. aconteceu alguma coisa aqui no meu computador que não dá pra me poder ver. Pera. Sai da sala e entra novamente, vê se é isso. Mas eu não sei sair e negociar de novo porque eu tô no computador. Se você descer, você não consegue ver um telefonezinho vermelho? É porque as imagens estão cortadas, tipo... Um momentinho, ó. Número 4 da 269. Só um momentinho que a tia vai deixar falar, tá? Só um momentinho. O André quer falar. Só um momento, porque o André quer falar. Fala, André. Pode esperar só um minutinho, mas eu já acabei o número 3, o número 4. Pode. Posso. Eu vou esperar, vou corrigindo. Continua. Tia. Tá, vou continuar 4. Oi. Tia, eu aprendi um tutorial de miojo. Uau! Vamos lá. Vamos com a tia aqui, ó, número 4. Complete as orações com o sujeito certo, né? Tem várias opções de sujeito aí nesse retângulo lilás. Tia, posso falar como é que eu coloquei? Todos falando, letra A. 3. A menina dorme embaixo da minha... Não. 3. Meu cachorro dorme debaixo da minha cama. Mas o 3, Fernanda, 3 de que página? Você está em qual página? 269.
Não. Olha só. Estou no 4. No 4 da 269. Lá em cima. Como ficou a letrinha A? Ficou a vaca da leite. E letra B? O vestido Gente, o vestido azul. isso, Enzo, muito bem. O vestido azul, gente. O sujeito é o vestido azul. É da mesma menina. Letra C. O sol ilumina a terra. Isso. O sol ilumina a terra. Isso. Então, na letra B é o vestido azul. Fala, Enzo. Tia, eu tô pensando aqui, terra, planeta terra, assim, terra, despida. O sol ilumina a Terra. Como está com T maiúsculo, está se referindo ao planeta, tá? Quando é terra, a terra em que pisamos, né? Onde pisamos, a terra, é com T minúsculo, tá bem? Letra D. Letra D, como ficou? Os meninos jogaram futebol. Os meninos jogaram futebol no campo. Letra E. O cachorro e o gato comeram carne moída. Todos estão acompanhando? Foi isso mesmo? Sim. Letra F. O carro corre muito. Muito bem. Todos já fizeram o número 5? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Atenção. Oi. Eu já terminei, eu passo no banheiro? Pode. Atenção. Na primeira coluna está o sujeito e na segunda coluna o predicado. Vamos lá, vou falar o sujeito e vocês vão me falar como vocês completaram. Número 1, Patrícia e Ricardo. Patrícia e Ricardo gostam de desenhar. Muito bem. Número 2, a menina. Isso. Próximo, meu cachorro. Meus pais e eu. Muito bem. Pedro Ivo. Muito bem. Então, observem aí. Não é Pedro e Ivo. É Pedro Ivo, tá? Se fosse Pedro e Ivo, o verbo deveria estar no plural, né? Como é Pedro Ivo toca violão muito bem, tá? Se fosse Pedro e Ivo, como seria? Tocam violão muito bem, tá? Agora, Andréa, eu corrigi a número 5, a 4 e a 5. Fala pra tia aí como ficou a 4. Letra A. A vaca dá leite. B. O vestido azul é da mesma menina. Isso. C. O sol ilumina a terra. Isso. D. Os meninos jogaram futebol no campo. Ótimo. E. O cachorro e o gato comeram a carne moída. Isso. E letra F. O carro corre muito. Muito bem. Número 5 agora. Como ficou? Você já fez? Sim. Fala só os números. Como ficou aí? Eu acho que ficou 3, 4, 1, 5, 2. Ótimo. Muito bem. Vamos agora. Depois. Oi? Posso falar minha receita? Espera um pouquinho. Deixa eu dizer o que precisa ser feito. Esse número 6 é... Só um momentinho. Cada pessoa pode falar. Página 270. Oi. Eu posso falar como é que ficou? Só um momentinho. Agora não, tá? Agora não. Vamos dar um tempinho. Quem quiser me falar, me manda no privado, que eu já vou olhar, porque eu tô gravando aqui. Tá bem?
Página 270. Produção de texto. Lembrando que para este tipo de texto precisamos organizar, tá? Não é escrever como eu escrevo uma historinha, né? A página, só um momento. A página 265 traz o texto de uma receita bem esquisita, mas parecido com uma receita culinária, que é um texto que instrui sobre o preparo de um alimento, os ingredientes, as quantidades, o passo a passo do processo e, por vezes, o rendimento e em quanto tempo o prato estará pronto. Agora você vai criar sua própria receita. Eu só vou considerar as receitas que obedecerem este passo a passo, tá? Ingredientes, modo de preparo, que é modo de fazer, né? Como fazer, como servir, em quanto tempo estará pronto. As informações, ó, estão aí no enunciado. Agora você vai criar sua própria receita. Você pode incrementar algo já existente, colocar um sabor exótico. Por isso, deixe a sua imaginação livre e não tenha medo de tentar. Agora é com vocês, eu espero a receita no privado.